Olá, PCI Concursos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá prosseguir nas nossas aulas de Direito do Trabalho. Nós falamos sobre relação de emprego e na aula de hoje nós vamos tratar sobre algumas peculiaridades que envolvem a relação de emprego em si considerada e certos empregados, ditos especiais, empregados amparados por uma legislação que não somente a CLT, uma legislação própria, que remete à CLT em caráter subsidiário, a aplicação da CLT em caráter subsidiário, mas leis específicas sobre determinados empregados dito especiais, ok? Eu começo a aula falando um pouquinho sobre as ações afirmativas, pessoal. Nós, se fôssemos destacar em minúcias as hipóteses de ações afirmativas, nós com certeza teríamos aqui que despender várias aulas e horas falando sobre o tema. O propósito neste momento é só trazer algumas ditas ações afirmativas, a necessidade de reserva de vagas para determinadas pessoas que figuram na qualidade de empregados. Determinadas pessoas que se candidatam, que postulam uma vaga de emprego. Quando eu falo em ação afirmativa, eu estou falando em uma legislação que traz uma reserva de vagas para determinadas pessoas, para pessoas que estão em determinadas condições. São cotas. A lei fala em cotas, ok? Essas pessoas, muitas delas, são protegidas pela própria Constituição. A Constituição traz a necessidade de um tratamento diferenciado para certas pessoas, para certos sujeitos que detêm qualidades determinadas, qualidades especiais, específicas. É uma maneira de concretização do princípio da isonomia no seu aspecto substancial. Então, a Constituição e a legislação infraconstitucional, ela se preocupa em assegurar a isonomia não somente no aspecto formal, mas também no aspecto material, ok? E quais seriam essas pessoas? Eu posso citar, por exemplo, a mulher. O artigo 7º da Constituição, nos seus diversos incisos, vai trazer ali a necessidade de o mercado de trabalho proporcionar condições especiais, condições que estimulem a participação das mulheres no mercado de trabalho. Muitas vezes esse fomento à participação das mulheres no mercado de trabalho, ele exige o respeito às características psicofísicas da mulher. Então veja, respeitar características biológicas, características psicológicas, características relacionadas à condição da mulher como mãe, a condição da mulher na fase de amamentação, na fase da gestação, se eventualmente houver um infortúnio e a mulher sofrer um aborto espontâneo. Então veja, são questões trazidas na CLT, trazidas na legislação, a proteção da mulher, aí uma preocupação de âmbito criminal, toda a preocupação com a violência doméstica, com a Lei Maria da Penha, mas que com certeza traz impactos nas relações de trabalho, ok? Então, embora a Constituição não traga um detalhamento, não traga normas específicas, ela diz da necessidade de proteção
do mercado de trabalho de garantia para a participação da mulher no contrato de trabalho. Podemos falar também em relação mas há uma cota para a participação da mulher? Não, não existe na legislação uma reserva de vagas para a mulher, ok? O que existe são algumas regras que protegem a mulher em virtude de condições específicas, de condições especiais, até mesmo pelos vários papéis que a mulher tem na nossa sociedade. Lembrando que o mercado de trabalho hoje, mais de 40% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. No âmbito do Ministério Público do Trabalho e no âmbito também dos órgãos que se debruçam sobre essa questão, verifica-se isso no mundo inteiro, mas ainda existe, principalmente no Brasil, uma diferença remuneratória, uma diferença remuneratória bastante significativa entre homens e mulheres, o que não deveria ser admitido, em hipótese alguma. Porque a Constituição diz que para o mesmo trabalho, o mesmo salário. É uma decorrência do princípio da não discriminação e do princípio da isonomia, a necessidade de não haver diferenças remuneratórias. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que muitas vezes é tido como modelo liberal em que não há proteção trabalhista, o que não é verdade, os americanos têm sim uma legislação protetiva. Obviamente que lá muitas das leis não são escritas, existe todo um sistema de precedentes no âmbito do direito norte-americano, existem diferenças entre os estados norte-americanos, eles gozam de uma autonomia que não existe no Brasil, cada estado tem sua legislação, mas lá existe uma agência reguladora que só se debruça nas questões envolvendo discriminação em todas as suas formas. Essa agência, ela age, é uma agência governamental, uma espécie de agência reguladora, como temos aqui no Brasil, e ela pune empresas, ela julga, inclusive, tem um tribunal administrativo, mas um tribunal com poderes jurisdicionais, poderes que seriam tipicamente jurisdicionais, que cuidam da discriminação salarial entre homens e mulheres. Existe nos Estados Unidos lei federal que proíbe a discriminação de salários entre homens e mulheres, e isso é levado muito a sério. No Brasil estamos muito longe dessa realidade. Mas não só, falando em cotas em ações afirmativas, nós temos também a questão envolvendo o aprendiz, o jovem aprendiz, a necessidade de empresas, exceção às micro, pequenas empresas e entidades sem fins lucrativos que tenham objetivos educacionais. Então, não há necessidade de contratação obrigatória de aprendizes por parte das micro e pequenas empresas e daquelas entidades sem fins lucrativos que tenham como objetivo propósitos educacionais, tudo bem? Com exceção dessas, todas as empresas devem contratar de 5 a 15% de aprendizes, ok? Quem são os aprendizes? São aqueles jovens, adolescentes, a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos é possível o trabalho na condição de aprendiz, dos 14 aos 24 anos. E aí existe uma cota de 5 a 15% para a contratação de aprendizes. 5 a 15% dos trabalhadores existentes em determinado estabelecimento da empresa. 5 a 15% devem ser aprendizes. E o Ministério Público do Trabalho tem várias ações civis públicas onde exige das empresas a contratação de aprendizes entre 14 e 24 anos. Preferência àqueles entre 14 e 18. E qual é o objetivo da aprendizagem? O objetivo da aprendizagem é a
profissionalização. É oferecer ao jovem, por meio de aprendizado teórico e prático, o conhecimento, o treinamento para o exercício de determinada profissão, ok? Também, no âmbito das cotas, a gente pode falar da lei do estágio, ok? A lei do estágio exige que 10% dos estagiários sejam pessoas com deficiência. Falando em pessoas com deficiência, também existe uma cota para a contratação de pessoas com deficiência, certo? Essa terminologia, se acostumem com ela. O novo estatuto da pessoa com deficiência usa este termo, pessoa com deficiência. Não é portador de necessidade especial, não é pessoas com necessidades especiais, é pessoa com deficiência, ok? E o que diz a legislação? A lei número 8.213 de 1991, que é a lei de benefícios da Previdência Social, no artigo 93, traz a necessidade para aquelas empresas que possuem mais de 100 empregados, elas deverão contratar de 2 a 5% do seu quadro de pessoal deverá ser composto por pessoas com deficiência. Esse percentual variará de acordo com o número de empregados do estabelecimento. Essa progressão está no artigo 93 da Lei número 8.213 de 1991, uma lei previdenciária que tem um dispositivo de natureza trabalhista e impõe uma cota para a contratação das pessoas com deficiência, ok? Já que eu falei de aprendiz e falei de pessoas com deficiência, no caso do aprendiz, há a possibilidade de você contratar aprendizes com deficiência. Esses aprendizes não se submetem à faixa etária de 14 a 24 anos. Eles podem ter a partir de 14 mais de 24 anos, ok? Não que eles não se submetam, à idade mínima eles se submetem. Mas a partir dos 14 anos, sem limite de idade, o deficiente pode ser aprendiz. Uma pergunta, se eu contratar um aprendiz com deficiência, eu posso contar esse aprendiz na cota de deficiente? A resposta é negativa. E é negativa por conta de uma novidade trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015, uma lei que surgiu por força da ratificação de uma convenção internacional sobre pessoas com deficiência. O Brasil ratificou a Convenção das Pessoas com Deficiência, uma convenção bastante recente, e por conta dessa ratificação editou a lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Esse estatuto trouxe o parágrafo 3º, acrescentou ao artigo 93 da Lei número 8.213 de 91, o parágrafo 3º. E nesse parágrafo 3º diz que não posso contar o aprendiz com deficiência na cota de pessoas com deficiência. Ou seja, eu não posso contar o aprendiz com deficiência para dois propósitos distintos. Ele não servirá à cota de deficientes e à cota de aprendiz ao mesmo tempo. Não pode. Tudo bem, pessoal? Fica a dica aí, tem alguns concursos, muitos concursos que eu estou vendo estão fazendo essa pegadinha, estão perguntando isso daí, ok? Em todos os níveis. O que mais é possível a gente fazer? Tem outras hipóteses de cotas afirmativas. Venham para o quadro porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Então, a mulher, eu falei das ações afirmativas, embora não exista uma cota, existe toda uma proteção do trabalho da mulher na própria CLT e existe ali a necessidade de fomento
a participação da mulher no mercado de trabalho. Então, eu tenho o inciso 20, que não é uma norma de eficácia plena, porque eu preciso ali de uma regulamentação que fomente a participação da mulher no mercado de trabalho. Embora eu não tenha essa regulamentação, eu tenho várias proteções que são proteções à mulher, pessoal. Licença maternidade, a questão do aborto espontâneo também, que confere à mulher a possibilidade de afastamento do trabalho. No momento oportuno a gente vai especificar e delinear e estudar esses dispositivos legais, fiquem tranquilos, o professor está falando e não está entrando no mérito. Eu entro em alguma coisa, tá? Eu lembrei aqui, eu vou falar, aproveitando que eu lembrei, muito importante, a questão do artigo 384 da CLT, que fala dos 15 minutos de descanso para as mulheres, caso elas façam horas extras. Aí veio toda uma discussão que parou lá no Supremo Tribunal Federal, né, pessoal? É constitucional esse preceito, essa regra da CLT? O STF, em um primeiro momento, disse que sim. O TST já tinha dito que sim. A questão chegou no Supremo Tribunal Federal, que disse que sim. E hoje ela foi reaberta a discussão, ok? Ainda não há uma decisão, a discussão foi reaberta lá no STF, certo? A discussão foi reaberta e está aguardando o julgamento. Porém, a reforma trabalhista revoga esse dispositivo. Ou seja, acabou os 15 minutos para a mulher e não tem para a mulher e também não tem para o homem. Certo, pessoal? Então, a retirada de um direito da mulher por força da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela elimina direitos consagrados na jurisprudência, elimina direitos consagrados legalmente, também mais uma característica dessa reforma trabalhista, ok? Como eu disse, é uma reforma de caráter empresarial. O aprendiz, o artigo 429 da CLT, eu falei um pouquinho aqui do aprendiz, cota de 5% a 15%, necessidade de contratação de aprendizes entre 14 e 24 anos, a idade máxima não se aplica ao aprendiz com deficiência, estão excluídas da obrigatoriedade de contratação de aprendizes as empresas, as micro e pequenas empresas, e as entidades sem fins lucrativos que tenham objeto social educacional, propósito educacional. Tudo bem, pessoal? Importante a leitura dos artigos 429 seguintes da CLT, 428 seguintes da CLT. Pessoa com deficiência, cota no artigo 93 da Lei número 8.203/91. Eu falei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e não consegui ali lembrar o número da lei, mas está aqui, viu? Vocês não fiquem aflitos. Às vezes o professor falha, a memória dele falha, mas está aqui para vocês acompanharem, certo? PCI concursos. Vamos lá, pessoal. Estagiários. Artigo 17, parágrafo 5º. Aqui saiu uma vírgula, né, de forma errônea. Vamos pôr um pontinho aqui, né, pessoal? Artigo Lei 11.788/2008, só para dizer, vamos oportunamente falar sobre o estagiário, mas só para dizer que entre os estagiários, 10% das vagas, 10% dos estagiários tem que ser estagiários, pessoas com deficiência. E não falei, mas falo agora, do concurso público. O artigo 37 do decreto número 3.298/99, que é um decreto que regulamenta a lei que fala de deficientes. Temos o estatuto, agora o novo Estatuto das Pessoas com Deficiência. Temos uma lei anterior que é regulamentada pelo decreto número 3298 de 99 e
esse decreto fala que 5% das vagas do concurso público tem que ser direcionadas para pessoas com deficiência. E olha lá, no caso da União Federal, a Lei número 12.990 de 2014 determina a reserva de 20% das vagas para negros nos concursos da União Federal. Certo, pessoal? Importante isso. Vários concursos já cumprem a disposição, reservam para negros. E qual é o critério, professor? O critério é aquilo que a pessoa disser. Se a pessoa se auto-intitular negra parda, ela terá direito a prestar o concurso dentro dos 20%. A reserva de 20% de vagas. Normalmente, pessoal, no caso dos deficientes, no caso dos negros, nesse caso, o edital vai dizer da necessidade da pontuação mínima para a obtenção da aprovação. Então, se a pontuação mínima for 50%, será 50%. Não há que se falar em nota de corte para esses grupos. E é importante isso, porque, veja, você elege um critério mínimo para aprovação, privilegiando o mérito do candidato, e ao mesmo tempo você busca a isonomia, a igualdade substancial, mediante a reserva de vagas conforme percentual definido em lei. É uma tentativa de corrigir distorções, discriminação histórica no nosso país. Embora haja muita crítica em torno do sistema de cotas, e aqui é uma opinião do professor, vocês não precisam concordar com ela, mas é justíssimo, um critério de justiça, porque não há dúvida de que nosso país tem uma dívida para com essas minorias. Essas minorias da... Minoria eu estou falando aqui dos deficientes, né, pessoal? Porque nós somos um povo que temos miscigenação, e nós sabemos que são muitos, a população negra é numerosa no país e, infelizmente, não consegue ter acesso à educação e às vagas no serviço público como deveria ser em relação, aos brancos e aqueles que têm uma condição econômica diferenciada. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos aqui falando sobre cotas, ações afirmativas. Tem outros exemplos, mas eu trouxe os mais importantes. Repassando, falamos da mulher, falamos do aprendiz, falamos do estagiário, falamos das pessoas com deficiência, falamos do concurso público. Veja, não é o objetivo da aula destrinchar esses casos, analisar os preceitos da CLT acerca do trabalho, da proteção do trabalho da mulher, os preceitos da CLT acerca do aprendiz. Eu trouxe aqui, até para o entendimento e para a boa compreensão, algumas características que você aí já pode anotar, já pode estudar, já pode aprofundar. No momento oportuno, nós voltaremos às temáticas para tratar aí do trabalho da mulher, falar um pouquinho mais do aprendiz, certo? Do aprendiz, enfim, falar mais daqueles que necessitam de um olhar mais pormenorizado. No caso das pessoas com deficiência, basta que saibam do artigo 93 da Lei número 8.213 de 91, para aqueles que, dependendo da necessidade do concurso e do seu nível de estudos, você pode ir lá fazer uma leitura do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Uma leitura completa ou uma leitura da parte trabalhista, o decreto a que eu me referi também, certo? E, no caso do concurso público, também trouxe aqui
aquilo que é mais importante, saber que existe lei dizendo dos 5% de vagas no edital para pessoas com deficiência. No caso dos concursos da União Federal, suas autarquias, fundações, certo? Sociedades de economia mista, empresas públicas, a necessidade da reserva de 20% das vagas para negros, ok? Então, é apenas um panorama, um sobrevoo por essas questões. Eu termino essa aula aqui, ok? E nós vamos, na próxima aula, falar de carteira do trabalho da Previdência Social e vamos também começar a falar sobre empregados rurais e empregados domésticos, tá certo? Até lá, um grande abraço, fique conosco, PCI Concursos. Valeu, pessoal!